Boa noite, Luiz. Seja bem-vindo para mais um estudo nessa noite maravilhosa. Vamos chegar aí. Deixa o pessoal ir chegando. Enquanto eu estou fixando o tema aqui. Boa noite, Renato. Bem-vindo. De chuva, né? Mas. E... Ver se... Boa noite, Renato. Tá escutando? Boa noite, Erasmo, boa noite a todos e a todas. Tá, tá de lado. Dá para escutar? Dá para escutar bem então, o áudio? Dá sim. Só a tua Pronto. imagem que tá de lado. Acho que tu vai ter que virar aí teu celular. Deixa eu trocar. Pronto. Ficou melhor agora? Agora tá bom. Deu uma caída na internet, mas agora eu tô te escutando bem. Eu tava trocando aqui minha internet, que Ah, certo. normalmente o Wi-Fi fica caindo, aí eu botei para os móveis. Beleza. Mais uma vez, boa noite, né? Satisfação estar participando aí É, desse estudo, né? Felizmente, ou felizmente, online, né? Mas assim, a gente tá na modernidade, mas todos nós gostaríamos que essa pandemia já tivesse ido embora, né? E a com gente tá certeza. presencialmente, né? Mas assim, a questão online veio para ficar, né? A gente não pode negar essa realidade, né? Para todos nós. Eu acho que faz a gente mudar um pouco o nosso preceito, né? Lá na mocidade a gente eu vinha sempre questionando os meninos para a gente já tivesse colocado as transmissões, né? A gente estava já nesse projeto de transmitir lá os estudos. A gente fez até teste e tudo. Tava encaminhando já para isso. Eu acho que já estava prevendo essa situação, né? Mas agora, com essa pandemia, eu acho que veio para ficar. Eu acho que até quando a gente voltar presencialmente também, nós vamos ficar fazendo essas transmissões para que possamos atender ao mundo, né? Até Exatamente. numa live passada que a gente deu lá no centro, que via os benefícios da internet, né? Quantas pessoas que não podem, em certo momento, ir até o centro e tem a oportunidade, né, de estar presenciando, estar na presença de desses estudos, né? Não só de lá da mocidade, mas como em si do centro, da federação, de todos os centros, né? Que é muito importante para a humanidade, né? É verdade. E é democrático, né? A internet é democrática, a gente pode desenvolver assuntos dos mais diversos e acessar o público que tem interesse, né? É, verdade. Então, vamos já uns 2 minutos, eu acho que vamos dar mais um minuto aí para ver o pessoal chegando, para a gente fazer nossa prece. Certo. Aí pergunto se você quer fazer a inicial e eu a final, ou eu a inicial e você a final. A gente Posso fazer inicial.
Pronto. Vamos dar mais um tempo aí, vamos falando com o povo, né? Enquanto o Vamos lá. pessoal tá chegando, É, pra a gente começar o nosso estudo. E essa chuva, tá, hein? acho que aí eu estava preocupado justamente com isso, né? A chuva não atrapalhar aqui a conexão. Porque está chovendo Pô, muito aqui em Recife, né? e Região metropolitana como um todo, eu acho. de tarde a gente tava em aula com os meninos lá na evangelização e meu computador parou, meu celular travou, e eu disse, eita, né? É, Mas graças a Deus tá estabelecido, tá. Eu tava fazendo teste agora, vendo um caso para ver se não travava e não. É tanto que eu mudei a internet já para não ficar com dados e deixei o computador aqui no Wi-Fi para não atrapalhar nosso estudo. pronto. Então vamos começar, né? Eu acho que já deu tempo pro pessoal chegando. Quem for chegando, já pega aí nosso início. A gente não perder tempo, que a espiritualidade tem hora também. Então vamos lá, levar Então eu nosso vou fazer pensamento. assim, Tu vai fazer a inicial? Pronto. posso fazer. Deus, inteligência Eu. suprema do universo, Ah, Mestre Jesus, espíritos amigos que estão conosco, estamos nesse momento elevando nosso pensamento, pedindo o auxílio dos bons espíritos, nos ajudando, nos guiando para tratarmos de temas da mais alta relevância para a nossa vida, para entender um pouco mais sobre o ciclo da vida, de estarmos aqui encarnados, sempre com os ensinamentos extremamente esclarecedores do nosso mestre Kardec, e dentro dessa doutrina tão consoladora. Que a paz nos envolva sempre. Nesse momento, devolvo a palavra ao amigo e irmão Erasmo para iniciar nossa live. com a Assim seja. permissão, Senhor, damos início mais um estudo da nossa casa de trabalho e que possamos aqui transmitir as melhores ideias, os melhores pensamentos desse tema maravilhoso. Assim seja. Assim seja. Pronto, Renato. Vamos lá, né? Nosso tema de hoje, né? É filosofia, ciência e religião, onde encontro o espiritismo. E aí eu passo a Uhum. bola para você, para a gente Uhum. começar a debater esse tema aí junto com o pessoal que participa aí dos comentários. Bem, queria dar uma boa noite para o pessoal que está entrando aí, que não estava no começo. Veja só, eu trouxe uma série, fiz algum garimpo na obra de Kardec, falando sobre esse tema, e aí fiz algumas seleções, porque assim, como é um tema que envolve a estrutura da doutrina espírita, né, nesse tríplice aspecto, né, trouxe aqui alguns textos para dar uma lida rápida. Acredito que não vai ser muito cansativo, mas é porque são, como eu disse, é um tema que trata da estrutura da doutrina, da origem da doutrina e representa algo muito importante, porque sem essa base em Kardec, a gente fica meio que perdido. E sem entender essa questão. E até meio que, vamos dizer assim, muita gente confunde essa situação da ciência, da filosofia e da religião. Mas quando a gente vai para as bases do espiritismo em Kardec, a gente observa que Kardec foi muito claro nesse tríplice aspecto, apesar de que ele nunca se referiu dessa forma, dizendo que o espiritismo é ciência, é filosofia e religião. Ele nunca falou dessa forma. Se você pegar do começo ao fim, e aí eu não falo não só a codificação, que se chama Pentateuco, né, que é um livro que é um tema que eu não gosto muito, que parece ser de Moisés, mas assim, os livros básicos, mais a revista espírita, o que é o espiritismo e outras obras, obras póstumas, Viagem Espírita de 1862, tudo obra de Kardec. Se você pegar do começo ao fim, Obras Póstumas foi publicado posteriormente, né, o seu desencarne. Se você pegar do começo ao fim, você não vai encontrar Kardec definindo o espiritismo como ciência, filosofia e religião. Essa definição veio depois. Obviamente que eu não estou negando esses três aspectos presentes na doutrina. A gente vai ver justamente onde eles se encontram e como a gente
você não, pretensamente deve interpretar, mas assim, em Kardec, que é a nossa bússola, a gente vai ver como ele se posicionou a respeito desses três aspectos. Aí eu trouxe um guia, mas quem quiser, se você quiser interferir para ler comentário do pessoal, fique à vontade. Então, veja Certo. só, eu acho que importante, antes da gente falar um pouco dessa questão, desse triplo aspecto, é falar um pouco antes mesmo do surgimento da doutrina espírita. Porque antes de Kardec codificar o espiritismo, ter contato com os fenômenos mediúnicos, nós já tínhamos, vamos dizer assim, um século já de pesquisas no magnetismo, por exemplo. Começou lá com a descoberta de Mesmer, né, um médico alemão. Mesmer deu o nome de fluido universal, fluido cósmico, aquela energia, vamos dizer assim, que ele descobriu e que teria capacidade curadora, que estaria presente em todas as coisas, inclusive regulando a atratividade dos astros. Enfim, a Mesmer, ele começou a fazer suas pesquisas com magnetismo, curando muita gente. Tem até um livro que foi lançado recentemente, que é a biografia de Mesmer, que foi compilado pelo Paulo Henrique Figueiredo. Eu li praticamente boa parte do livro. Mesmo ele sofreu muita oposição na sua época, justamente por estar tratando de um tema que ele não estava não fazia parte, vamos dizer assim, do mainstream científico da época, não faz até hoje. Ou seja, envolto um preconceito muito grande, porque ele estava descobrindo o quê? Uma energia fora da mensuração material. Então, Mesmer, ele obteve muitas curas, colocou as suas descobertas para a Universidade de Paris, institutos científicos da época, só que o pessoal via a coisa acontecendo, mas aquele pé atrás, aquela desconfiança, como tem até hoje em relação a tudo que envolve a questão puramente material. Então, nesse livro aí que eu citei, ele sofreu muita oposição, traições, mas constituiu essa filosofia não, essa ciência, né, como ele falou, do magnetismo animal, e que teve seus continuadores. Eu estou falando isso tudo por quê? Porque antes de Kardec ter contato com o fenômeno mediúnico, nos Estados Unidos já existia muito magnetismo, na França, na Europa como um todo. E a gente sabe que muitas vezes os médiuns eram denominados de sonâmbulo. Era quase que sinônimo, que tem muita relação com o magnetismo. Então, quando Kardec, por exemplo, vai investigar, entra no espiritismo, né, e muda o nome, vamos dizer assim, coloca o nome de Allan Kardec, né, o professor Rivaio, adota Allan Kardec o nome druida, ele já tinha 35 anos do estudo do magnetismo. E ele chega a dizer nas suas obras, mais de uma vez, diversas vezes, dezenas de vezes, que o magnetismo é ciência irmã. Por que isso? Porque os magnetizadores se deparavam com alguns fenômenos no momento que ele estava magnetizando as pessoas, seus pacientes, que mais na frente viria a ser investigado pelo espiritismo e por eles próprios na época, mas não da forma como se constituiu em Kardec e depois de Kardec. Não sei se é a minha internet ou é de Renato, travou um pouquinho. A internet está oscilando, mas está dando para compreender, né? É melhor tu dar uma repetida. Eu não sei se foi só para mim, mas travou. O pessoal Tem está como tu dizendo que repetir aí, travou, Renato? travou, É, é a tua, travou. travou, o pessoal fazendo.
Tem como tu repetir aí a tua fala? Pronto, eu estava Voltou. falando que Mesmer, quando os magnetizadores depois de Mesmer começaram a se deparar com fenômenos que vieram a ser estudados pelo Espiritismo mais na frente. Porque o sonâmbulo, quando era magnetizado, ele começa a manifestar, vamos dizer assim, vários fenômenos insólitos, como visão à distância. De repente, a sonâmbula estava vendo algo que estava acontecendo numa outra cidade, ou então exteriorizando a sensibilidade, vendava o sonâmbulo e ela via o que estava escrito num livro dentro de uma biblioteca. Como é que a pessoa iria acessar aquilo ali? Então, era fenômeno sempre estudado pelo magnetismo. E a gente, e Kardec, como eu disse, já tinha 35 anos nessas pesquisas, nesse meio. Então, o que é que acontece? A gente é preciso destacar também que Kardec, ele era uma pessoa, vamos dizer assim, não cético daqueles intransigente, mas ele tinha aquele nível de ceticismo extremamente saudável de pesquisador, porque ele vai dizer em 1864 que o conhecimento científico, que era para ser dado à criança, né, e, rirá da credulidade supersticiosa dos ignorantes, não mais crerá em almas de outros mundos e fantasmas, não mais tomará fogos falsos ou espírito. Fogo falso é aquele fenômeno que acontece muitas vezes em cemitério com aquelas luzes, etc. Ou seja, Kardec em 34, 1134, bem antes da codificação do espiritismo, já dizia que acreditar em fantasma era coisa de ignorante. E Kardec que desse fenômeno em 1854, já com 35 anos de magnetismo nas costas, já os fenômenos da mesa girante, que é aquele fenômeno que é, é, teve uma ebulição na Europa, começou nos Estados Unidos, que tem como ponto de partida aquele evento das irmãs Fox lá da casa, que tinha aqueles fenômenos de batidas. Então, Kardec, em 1854, cético, homem de ciência, homem que teve uma educação diferenciada, Kardec estudou no melhor instituto, vamos dizer assim, da Europa, o Castelo de Yverdon, na Suíça. Teve como mestre Pestalozzi, um grande educador, um grande nome aí da pedagogia até os dias de hoje. A educação de Kardec foi completa. Kardec, antes de se tornar Kardec como rival, vamos dizer assim, escreveu vários tratados na parte da gramática, astronomia, matemática. Era um homem versado em todas as áreas do conhecimento. Aí, em 1854, o senhor Fortier, que era um amigo dele, falou pela primeira vez sobre esses fenômenos da mesa girante, daquele fenômeno que entretia a burguesia da época para ficar tomar vamos dizer assim, um chá da tarde e ficar vendo as mesas balançar, bater, levitar. Aí o seu Fortier vai fala para ele sobre esse fenômeno. Ele vai dizer assim: eis aqui uma coisa que é bem mais extraordinária. Não só em relação à mesa girante, que a mesa não só gira magnetizando, mas também se pode falar que interroga se ela responde. Aí Kardec fala aquela fala célebre, né, que ficou conhecida, né? No dia que uma mesa tiver cérebro para pensar, nível para sentir, eu vou acreditar. Até lá, não passa de conversa para fazer dormir, ou para boi dormir, como a gente gosta de falar aqui Falar, né? no nosso, na nossa linguagem aqui, né, nordestina. Então, aí em 55, um ano depois do senhor Fortier para procurar ele vai ser procurado por um outro amigo, o senhor Carlotti, que vai falar mais assim, escancaradamente, sobre a intervenção dos espíritos, ou seja, aqueles fenômenos são espíritos. Aí ele fica realmente com a pulga atrás da orelha, e aí em maio daquele mesmo ano, ele vai se encontrar com a médium, a sonâmbula, né? Ele mesmo chama Kardec de sonâmbula, para você ver a influência do magnetismo. A senhora Roger, que tinha como magnetizador o senhor Fortier, que foi o primeiro a procurar ele sobre o assunto, e lá ele vai participar das suas primeiras, acompanhar os primeiros fenômenos mediúnicos.
com a senhora Patier, a senhora Plane Manson. E aí, pessoal, começa a saga de Kardec como codificador. E eu ressalvo mais uma vez essa veia dele de cientista e de pesquisador de homem cético, porque, por exemplo, no livro O que é o Espiritismo, que é um livro assim que eu indico, super indico para quem está começando na doutrina espírita, para mim é um dos melhores, porque ele reúne pensamento de Kardec respondendo ao padre, ao crítico, ao cético, que é uma verdadeira aula de bom senso. E eu trago uma fala de Kardec para a gente entender essa veia de pesquisador, porque quando ele foi procurado, logo no primeiro capítulo do livro, primeiro diálogo crítico, o visitante diz o seguinte para Kardec: entretanto, se conseguisseis convencer-me, ele era um cético, né? Conhecido que sou como antagonista de vossas ideias. Isso seria um milagre eminentemente favorável à causa que defendeis. Aí Kardec vai responder: julgais que uma ou duas sessões bastariam para adquirir convicção, seria realmente um verdadeiro prodígio. Eu precisei, veja Kardec dizendo, eu precisei de mais de um ano de trabalho para ficar convencido, o que prova que não cheguei a esse estado inconsideravelmente. Ou seja, Kardec, quando se deparou com o fenômeno mediúnico, ele precisou de mais de um ano. Você imagina, ele não cita, eu acho, em obra nenhuma, qual era a periodicidade dele em sessões mediúnicas. Você imagina uma pessoa um ano, vamos dizer, toda semana, uma vez, duas vezes, se encontrando com o médium, e depois de um ano é que ele se convence que existe espírito. Então, ele como professor, né, Renato, eu acho assim que ele esse tempo foi para ele fazer esses estudos, né, para que ele possa ter a certeza do que ele vai encontrar, do que ele vai se envolver, né? Ele como professor da época, ele tem a obrigação, vamos dizer assim, de fazer esse estudo prontamente, né? Fazer esse estudo para poder não chegar lá e não achar, quando entrar, achar que é um charlatanismo, que é uma brincadeira. Então, eu acho que esse tempo ele tirou mais para fazer essa busca, né? Esse conhecimento. Exatamente porque até entre os magnetizadores anterior a Kardec já existiam aqueles que acreditavam que os fenômenos do magnetismo era provocado, muitos deles estavam relacionados com espíritos. Só que ninguém teve a genialidade e a missão de Kardec de sistematizar num corpo de doutrina. Existiam os magnetizadores que eram espiritualistas. Existiam aqueles que acreditavam que era só um fluido material e que não tinha espírito na jogada. Então é por isso que Kardec, no livro dos médiuns, por exemplo, capítulo 4, que é mais um ponto que eu trago aqui, que diz lá? Dos sistemas, capítulo 4. Ou seja, o livro do médium é o manual dos evocadores. Quem quer tratar com mediunidade, o livro básico é o livro dos médiuns. E do sistema, ou seja, tudo aquilo que foi ventilado antes de ele admitir a possibilidade da comunicabilidade dos espíritos. Então, por exemplo, ele tem um sistema do charlatanismo, como você falou aí, que pode ser fraude, como houve, como há, infelizmente, em tudo. O sistema da alucinação, que poderia ser obra da mente, a pessoa achar que está vendo uma coisa que não é. Do músculo estalante, isso é incrível, né? Porque nos fenômenos de efeito físico, se ventilou também a possibilidade de ser uma habilidade de girar o osso da perna e provocar um barulho, que aquilo está simulando uma manifestação física. Pode ser, mas é muito difícil, né? Como é que vai explicar toda a gama de fenômenos extraordinários que aconteceu naquela época, ainda acontece hoje, mas ventilar essa possibilidade. Sistema de causa física, que seria atribuir justamente ao magnetismo, à eletricidade, ou ação de um fluido qualquer, puramente material. Sistema da alma coletiva, ou seja, achar que um fenômeno mediúnico é provocado pela mente em conjunto de várias pessoas. Kardec também ventilou. Sonambúlico, que poderia ser uma excitação das ideias,
mas assim, não explica todo o fenômeno, porque como um analfabeto vai psicografar, por exemplo, uma carta? Houve esses fenômenos que Kardec investigou. Então ele já descartou. Sistema pessimista, diabólico ou demoníaco, que era muito por parte da religião. Já rejeitou pelo próprio consenso, né? Sistema otimista, Kardec também investigou que seria acreditar. Carla disse que. Ó, Carlinha comentou aqui, disse que viu isso no livro da Dilma Fox, que tem explicando sobre isso que você está falando agora. Exatamente. A irmã Fox foi justamente aquele caso lá dos Estados Unidos que tem como marco, tradicionalmente, do surgimento do que se é conhecido como novo espiritualismo. E o marco é o fenômeno das irmãs Fox. Então, o sistema otimista, voltando para a questão do sistema, seria acreditar que só espírito elevado se comunica. Kardec, com a sua experimentação mediúnica, já também descartou. Aí teria o sistema unispírita, achando que só o Cristo se manifesta. Teria o sistema multiespírita, que é o sistema que Kardec adotou. Ou poliespírita, está lá no livro dos médios, ou seja, ele verificou que o mundo espiritual existe espírito de todas as ordens. E se manifestam intelectual, espírito ignorante, espírito bom, espírito ruim. De todas as ordens, né? Então, assim, veja só a quantidade de possibilidades que Kardec coloca antes de dizer não, existe espírito, existe essa possibilidade de uma inteligência extracorpórea que permaneceu viva no mundo espiritual, né? Ou seja, a morte não foi a cessação de tudo, se comunicar. Então, na própria origem do espiritismo, você tem ciência, a ciência atuando, não é o pensamento científico de Kardec, que é o critério, que é a metodologia, que é o cuidado. Mas gostaria de ler algum comentário, porque senão, se me deixar, eu vou continuar. O problema é que eu tava tentando ler os comentários aqui, é porque tua tá branca, aí os comentários estão em letra branca, aí não tá nem pra eu ler direito. Ah, certo. Então, veja só, existe, continuando, né? Veja só, existe uma frase dentro do Espiritismo que é muito repetida, que é: no dia que a ciência vier provar que o Espiritismo está errado no ponto, o Espiritismo acompanha a ciência. E essa frase não é bem assim que ele disse, entendeu? A gente vai ler, isso está na Gênesis, a gente vai ler aqui, porque muitas vezes ela é interpretada, a meu ver, equivocadamente, porque dá a entender que as ciências tradicionais elas vão ter ingerência sobre o espiritismo, como doutrina que mostra, por fatos, a questão da imortalidade da alma. Veja só que parece ser contraditório. Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte: as ciências ordinárias assentam na propriedade da matéria, que se pode experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligência dotada de vontade própria. Então, Kardec já viu de cara que é difícil controlar o fenômeno mediúnico, porque as ciências ordinárias ela pode controlar em laboratório. Os fenômenos mediúnicos é complicado, porque ele está tratando o quê? Com inteligência, com vontade própria. E ele segue, e que nos prova a cada instante não se acharem subordinada aos nossos caprichos, ou seja, dos espíritos. As observações não podem, portanto, ser feitas da mesma forma. Ô, Renato. E outro modo de partida, querer submetê-la aos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. A ciência, propriamente dita, é, pois,
Acho que o Renato travou um pouquinho. Então, pessoal, eu já voltei já. Renato, tinha travado um Aí, pouco aí. cortou, Foi. Cortou, cortou. mas voltou. Voltou já. E só para falar aqui com o pessoal, Infelizmente a eu já chuva consegui está conectar aqui no prejudicando um pouco, né? computador. Mas a gente vai Voltou. conseguir. Pronto, aí, Conseguir. Deixa, eu consegui instalar aqui no computador aqui, aí vou começar a ler os comentários também, quando tiver um espaço aí. E já deixa uma pergunta aqui que Renato, Alex Júnior fez para você, Renato. Você acha que hoje o movimento um abraço, espírita né? se utiliza dessa razão para avaliar os fenômenos mediúnicos? Foi uma pergunta que Alex fez, lá no Alex Júnior. Alex. Pronto, eu vou responder um pouco mais na frente, porque eu trouxe um slide justamente que vai tocar sobre isso. Agradeço a Alexandre para falar sobre isso. Que é justamente no critério de Kardec. Aí voltando um pouquinho, mas eu vou responder a Alexandre. Um grande abraço aí, Alexandre Júnior, coordenador do Ágora Espírita, né? Que é um grupo que eu estou participando. Veja só, então Kardec dizia que a ciência como tal, propriamente dita, era incompetente para falar sobre os assuntos do espiritismo. Por quê? Porque a ciência, ela trata da questão de investigar, produzir resultado estatístico favorável. Como é que você vai colocar um espírito no laboratório? E como é que essa ciência, que até hoje, no seu mainstream, vamos dizer assim, né, esse termo aí que o pessoal usa, moderno, não aceita o espírito. Então, a ciência como tal, da forma como ela se constitui, querer investigar estatisticamente, é difícil ela comprovar o espírito, né? A natureza espiritual. Então, Kardec já tinha visto isso aí, essa incoerência de querer achar que o espiritismo e a ciência ia ter ingerência tradicional sobre o espiritismo. Aí ele vai dizer o seguinte: o espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios, como indivíduo, podem adquirir, abstração feita da qualidade de sábio. Pretender dar a questão à ciência equivaleria a querer que a existência ou não da alma fosse decidida por uma assembleia de físicos ou de astrônomos. Com efeito, o espiritismo está tudo na existência da alma e no seu estado depois da morte. Aí ele mais na frente vai dizer, né, aquela frase também conhecida, né, que está na introdução do livro, diz: segue-se que tem razão contra a opinião universal, ou seja, um cientista dizer que a alma não tem, a alma não existe, teria razão em relação à opinião universal, porque a maioria das pessoas acreditam em algo a mais. Várias tradições falam em espírito. E Kardec estava mostrando pelos fatos que de fato existe espírito. Aí quando ele coloca, não, vedes, portanto, que o espiritismo não é da alçada da ciência. Aí a gente vai entender por que ele falou isso, porque no livro A Gênese, ele vai dizer como é essa relação do espiritismo com a ciência. A ciência, o espiritismo não vem fazer oposição à ciência, muito pelo contrário. Qualquer assunto que a ciência venha tratar sobre as ciências sociais, sobre a física, sobre a química, o espírita tem mais que acompanhar a ciência. Não existe essa oposição. Agora, o espiritismo não vai admitir, por exemplo, que um astrônomo, um químico que nunca estudou fenômeno mediúnico venha dizer: não existe fenômeno mediúnico. Ou então alguém diga: é alucinação. Não pode, porque essa pessoa não dedicou o tempo para estudar o fenômeno. Essa pessoa está vendo com preconceito. Essa pessoa passou o tempo que Kardec passou analisando esse fenômeno. Outra coisa, depois de Kardec, quantos pesquisadores não vieram dentro da própria academia, colocando seus currículos e a sua reputação para ser até abalada, como William Crookes, né, prêmio Nobel, Charles Richer, prêmio Nobel, o próprio Ernesto Bolzano, pesquisador italiano, que já teve a oportunidade de ler Ernesto Bolzano, ele traz vários relatos de fenômenos. Fenômenos que denotam a sobrevivência da alma.
com Kardec, posterior a Kardec, com toda essa gama de pesquisador, Oliver Lodge, Gabriel Delany, não é? Alfred Wallace, que foi, juntamente com Darwin, um dos precursores da teoria da evolução das espécies. Então, assim, ele ganhou na academia, ou seja, se o espiritismo fosse uma quimera, uma retorno da superstição, ele não teria ganhado espaço com pessoas tão gabaritadas. E depois desse pessoal veio o quê? A parapsicologia, né, que Herculano Pires fala que só mudou de nome. Né, de vez de espiritismo, vai ser parapsicologia, com aquele pessoal que nega o espiritismo, que ele nega a existência do espírito, mas tem também os parapsicólogos que são favoráveis à manifestação dos espíritos. E aí, uma gama de fenômenos que mostram, para nós espíritos, nós não temos dúvida nenhuma da sobrevivência da alma. Não só os fenômenos mediúnicos, mas também aqueles fenômenos que denotam que a alma ela não está limitada ao corpo físico. Vamos lembrar dos fenômenos de experiência de quase morte, hoje investigados em várias universidades do mundo, com pesquisadores sérios. Está aí um documentário recente na Netflix falando sobre esse tipo de fenômeno, onde as pessoas, numa situação onde o corpo está muito abalado, situação de coma, de acidente grave, saem do corpo e relatam situações fora, às vezes, do ambiente de uma UTI. Relatam detalhes do instrumental lá dos médicos. Relatam encontros com outros seres. Mas eu diria que o mais extraordinário isso é relatar coisas que estão além da sua capacidade e, mais ainda, da sua capacidade cerebral. Relatar quando o cérebro está marcando a ausência de atividade cerebral. Então você observe que mesmo a ciência não admitindo o espírito até hoje, a ciência, quando eu digo, boa parte dos cientistas, como se diz, o mainstream científico, os fenômenos mediúnicos e a ideia da imortalidade da alma que se expande, que se manifesta, encarnado ou desencarnado, ela continua até hoje extremamente válida. Extremamente válida. Mas, quer complementar alguma coisa, Erasmo? Eu lendo, fazendo a pesquisa lá para o nosso estudo, aí lá no começo, esses três viés, eles eram basicamente inimigos, né? O que um colocava, o outro ia lá debater, o outro ia lá questionar, e sempre ficava esses três viés, a filosofia, a ciência, a religião, sempre debatendo um com o outro ali, como se fossem inimigos, né? Aí foi quando veio Allan Kardec, né, com seus estudos, com suas teorias, e conseguiu fazer essa junção para que pudesse fazer a divulgação do espiritismo, né? A codificação do espiritismo. Aí ele usou como ele estudante que foi criado, foi de escolas filosóficas, viu muitas da parte religiosa também, né? Então essa base que ele teve, ele usou para fazer essa junção desses três viés, né? Para começar a fazer a codificação do espiritismo, né? Exato, exato. A gente vai chegar na parte religiosa agorinha. É só para ler esse trecho da Gênesis, daquela frase que eu digo que o pessoal repete muito, mas na verdade o que ele fala é o seguinte: o espiritismo marchando com o progresso, ou seja, é uma doutrina progressista, não será nunca extravasado, né? Ou seja, é ultrapassado, está escrito errado. Porque se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro sobre um ponto, ele se reformulará sobre esse ponto, e se uma nova verdade se revela, ele a aceita. Ou seja, se vier um espírito, e aí responde muito a pergunta de Alexandre Júnior, e dá informações científicas, dá informação histórica, que a ciência humanas, sociologia, a história, a química, as ciências exatas nesse caso, provar que está errado, a gente não vai ficar com a informação mediúnica, a gente vai ficar com a ciência. Agora, as bases do espiritismo estão preservadas.
Porque eu disse, a ciência no seu mainstream não tem gerência sobre o objeto espírito. O objeto espírito, ele não encaixa no método científico, né? É o método científico, são os cientistas que têm que se adequar à doutrina espírita. Precisam abrir a mente. Por isso que Kardec coloca o espiritismo como uma ciência, como uma ciência filosófica. Por quê? No livro do Paulo, né, que eu citei, já o outro livro, Revolução Espírita, ele fala, por exemplo, que quando Kardec coloca o espiritismo como ciência filosófica, na época era muito comum se estudar, inclusive tinha manual de filosofia, que a metafísica estava dentro do rol das ciências filosóficas. Então, como Kardec voltou, Voltou, foi. Travou e voltou. travou, pronto. Como Kardec percebeu que ele não tinha como utilizar os meios da ciência tradicional, de calcular estatisticamente e colocar o espírito no laboratório, mas ele não deixou de utilizar o método experimental, né, pela forma como ele investigou os fenômenos mediúnicos. Ou seja, o espiritismo, ele parece meio que, nessa parte da ciência, meio que contraditório, mas não. Ele lança a mão do método experimental, investigando os médios, elaborando teorias, vendo se não é fraude, se não é alucinação, se não é efeito físico, conclui pelos espíritos, mas ao mesmo tempo ele percebe que é necessário uma nova metodologia, que é uma nova ciência, uma ciência filosófica. Que não vem fazer oposição com a ciência tradicional, né? Com a química, com a física, mas é preciso. Veja só, até as pesquisas que foram feitas recentes, acadêmicas. E aí eu destaco o professor Júlio Pérez, pessoal da Universidade de Juiz de Fora, que tem um instituto que estuda ciência e espiritualidade, tem até canal no YouTube. Eles, quando foram investigar um médium, eles colocaram o médium numa condição não é favorável à manifestação do fenômeno, porque são pessoas que conhecem o espiritismo. Porque sabe que existem causas subjetivas que interferem no fenômeno mediúnico. Então, quando a ciência tradicional vem investigar o fenômeno, ela tem que estudar Kardec, ver que o fenômeno ele precisa de um ambiente, o médium não pode estar sofrendo pressão, que interfere, não pode estar marcando a hora com o espírito. Então, é meio que complicado. Mas, assim, passando ainda dentro da ciência, aquilo que Alexandre Júnior falou sobre se o movimento espírita hoje tem esse critério em relação à avaliação do fenômeno mediúnico. Eu, na minha opinião, em grande boa parte, infelizmente, não. Eu acho que a gente precisa, o movimento espírita, fazer uma reflexão, voltando um pouco a Kardec, porque, veja só, Kardec, em fevereiro de 1859, ele vai escrever um artigo na Revista Espírita chamado Escolas do Médium. E ele, veja só o que ele diz, as boas intenções, a própria moralidade do médium nem sempre bastam para evitar a intromissão de espíritos levianos, mentirosos e pseudo-sábios nas comunicações. Além das falhas do seu próprio espírito, pode dar-lhes entrada por outras causas, das quais a principal é a fraqueza de caráter e uma confiança excessiva na invariável superioridade dos espíritos que por eles se comunicam. Então, veja só, Kardec, ele era muito criterioso, isso faz parte da ciência espírita, na hora de avaliar uma composição mediúnica. Ele observava se não estava contrário à razão, o primeiro critério é a razão, o critério é se não tem informações que contém heresia científica, a questão da moralidade, claramente, a questão do excesso de necessidade de mandar o médium psicografar, aquela imposição do espírito, tudo isso denota que tem alguma coisa errada, e precisa a gente ligar um desconfiômetro, vamos dizer assim.
Então, veja só, ele diz, Kardec, nesse mesmo artigo, que os espíritos vieram, por exemplo, colocando César no tempo de Alexandre. Outros afirmavam que não é a Terra que gira em redor do Sol. Resumindo, toda uma expressão grosseira ou apenas inconveniente, toda marca de orgulho, de presunção, toda massa ao contrário, ação moral, toda notória heresia científica, ou seja, o espírito que vem dizer sobre questões científicas que não bate com a pesquisa científica. E Outra, nos outra, espíritos, como... outra Pode falar. contribuição de, outra contribuição de Alex aqui, ele colocou: se os espíritas entendessem que os objetos de pesquisa do espiritismo não é o objeto de pesquisa da ciência material, não estaríamos discutindo vacina espiritual. E eu acho que ele, em vez da vacina convencional, Exatamente, exatamente, justamente isso. A gente não pode deixar nunca a ciência, porque veja só, é o ser humano que tem que construir seu progresso na parte social, na parte científica. Não é o do espírito que vem vem de mão beijada. Então, para que sentido existiria o processo reencarnatório, a nossa necessidade de estudar, de evoluir? Os espíritos com certeza ajudam, dão orientações, mas assim, os espíritos são as almas dos homens desencarnados. Da mesma forma que tem espíritos elevados, existem espíritos que floreiam demais, trazem informações demais e informações contrárias à ciência. é o Então, que, Kardec diz, é o que Priscila colocou aqui, hein? Precisamos resgatar o bom senso de Kardec, o seu senso crítico e preocupação em sempre questionar. E complementou, observando dentro do próprio Espiritismo, as pessoas aceitando informações e mensagens, sem questionar seu teor e autenticidade. Quantos e quantos a gente vê isso, né? exatamente. Olha, Kardec, nesse mesmo artigo, diz: de onde se segue que é necessário pesar tudo, quando eles dizem, passando pelo crivo da lógica e do bom senso. Os maus espíritos temem o exame. Dizem ele, aceitai nossas palavras e não as julgueis. Então, veja só, pessoal, a gente tem hoje mensagem, a gente tem que dizer assim, porque não adianta a gente estar tapando só com a peneira. A gente está aqui num grupo de estudo. A gente tem mensagem hoje psicografada, né, pelo Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo. É preciso dizer que está sugerindo um tratamento precoce para a Covid-19 e que ele é uma bênção quando é feito no começo do tratamento. Ninguém aqui tá faltando com respeito com ninguém. Do mundo, o próprio Estados Unidos e seu presidente, que foi um dos principais propagadores da cloroquina no começo, não mais faz essa propaganda e o espírito vem dizendo que era uma bênção no começo do tratamento. Mas o movimento espírita, numa visão assim um pouco distorcida de amor ao próximo, de caridade, de não julgar, não faz essa crítica construtiva. A gente vai aceitar o que o espírito está dizendo porque foi por o médium tal. Não é metodologia de Kardec. Então, o Alexandre Júnior coloca muito nessa linha. Falta um pouco de critério. Assim, a gente discordar do espírito é normal. Isso aí não vai abalar a nossa fé espírita, não. A gente discordar do médium é normal. Não existe médium infalível. Existe o processo do animismo, existe uma série de coisas que a gente aprende com Kardec e a gente precisa sempre estar levantando essa bandeira, porque senão a gente começa a aceitar qualquer coisa e parte de um princípio de transformar o médium num oráculo, como fazia os antigos, que Kardec veio justamente para quebrar essa visão do mundo espiritual, de tirar do sobrenatural para tirar do natural. Existem as informações desencontradas que não batem. E venha de quem vier, a gente precisa estar se posicionando dentro do critério racional. Então, Kardec, por exemplo, em 63, em maio, exame das comunicações mediúnicas que nos enviam. Isso ainda está dentro da ciência, mas a gente vai chegar na religião. Ele diz que enviaram para ele 3.600 manuscritos. Ele diz que 3.000 tinham uma moralidade muito grande. É excelente no fundo,
mas que desse número não há 300 para publicidade. E apenas 100 de um mérito e conteste, ou seja, de 3.600 que Kardec considerou bom, só foi 100. Então veja a metodologia de Kardec. Será que a gente adota nos tempos atuais o que Alexandre colocou? Aí ele manda e diz mais uma vez assim, que é preciso todas as precauções para evitar publicações lamentáveis. Isso é Kardec falando. Em tais casos, mais vale pecar pelo excesso de prudência do que o interesse da causa. É aquela outra frase também conhecida, que é melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Para a doutrina ela não ficar, vamos dizer assim, vou utilizar uma palavra forte, desmoralizada, vamos dizer assim. Para a doutrina não ser abalada na sua estrutura. A doutrina espírita, ela se finca não que em Kardec, mas não que Kardec esteja certo em tudo. É porque o critério de Kardec é o que a gente tem mais assim, segurança, pé no chão, diante de uma relação com o mundo espiritual, que é complicado. Não é? Porque, repetindo mais uma vez, existe a questão do médio, do animismo, de tratar com seres que estão aí de todas as ordens. Então, o critério de Kardec, ele ainda não foi superado. Mesmo que o espiritismo se atualize em várias situações, por exemplo, Kardec tem artigos que mostram claramente, por dia de hoje, um racismo. A gente não vai condenar Kardec por isso. É uma visão de um eurocentrista, de uma pessoa no século XIX, que escreveu alguns artigos que hoje a gente veria claramente como racista. Mas a gente entende a questão, a gente não pode trabalhar no anacronismo. A gente entende que Kardec se equivocou. Kardec aceitou teorias que hoje são superadas, como, por exemplo, a frenologia. E achar que o tamanho do crânio, a forma do cérebro, vai afetar em alguma coisa na questão da moralidade. Enfim, mas aí a gente vamos passar para a questão filosófica. Veja só, a partir do momento que a gente entende que os espíritos existem, se abre à nossa frente toda uma filosofia que vai ter como consequência religiosa. Porque, veja só, por mais que uma teoria seja boa e que pregue justiça social, que pregue igualdade, quando ela tenta estabelecer o paraíso na Terra, dificilmente ela vai convencer, porque a nossa vida material ela é muito efêmera. Então o Espiritismo ele vem falar sobre a interexistência do ser. Abrir mão da nossa evolução material, sim, porque vai interferir no espiritual, que é justamente o ser interexistente, que quem coloca muito esse termo é Herculano Pires. Ele dizia que a filosofia espírita da existência não se limita ao existir no mundo, como um fato simplesmente fenômeno, mas graças ao conceito de mediunidade, Deu uma travada, Renata. Renato travou. está travando, né? Voltou? Tá travado ainda. Tu vê quando a chuva aperta mais, aí trava. Essa chuva. Está atrapalhando, mas É, quer complementar alguma coisa que a gente vai dar guinada agora pela filosofia e pela religião. Mas se você quiser interromper para fazer alguns comentários, ler o comentário do pessoal. o pessoal, só falando na questão assim, a gente tem que colocar em vista
que os espíritos também são feitos a gente, como até a Priscila colocou ali, né? Eles nem são anjos, nem são demônios, são espíritos em evolução. Igual a gente somos espíritos em evolução. Então, vai ter espírito em várias séries, de várias denominações, né? É espírito menos evoluído, espírito mais evoluído. E nessa comunicação com o médium, aí vem o papel importante do médium, né? Fazer esse filtro, como Allan Kardec colocou lá, né? Se colocar nesse crivo aí de se é bom para mim, se não vai prejudicar ninguém. Então, quando a gente começa a usar esse crivo aí, a gente começa a eliminar bastantes informações desnecessárias. Informações que não vêm para a nossa evolução ou para o nosso benefício, né? Para mim travou um pouco, mas vamos dar sequência. Voltou agora, viu? Eu estava falando aqui para o pessoal que, como Allan Kardec nos ensinou a colocar nesse crivo, a gente tem que colocar essas informações. Aí vem o papel importante do médium. Essas informações que é recebida por esses espíritos, como são espíritos, pode ser de qualquer evolução, né? Espírito menos evoluído ou perturbadores, né? Então o médium tem esse papel de colocar nesse crivo as informações que é recebida, se essas informações é boa para mim, se é boa para o nosso próximo, ou se vai ajudar em alguma coisa. Então quando o médium coloca essas informações nesse crivo, ele já vai eliminar, como Kardec fez, né? Uma boa parte de informações desnecessárias. Isso. Pode continuar Pronto, agora. posso continuar? Dá Voltou, para escutar ou tô voltou. travando ainda? Não, voltou, tá Voltou. normal. Voltou, pô, infeliz. Pronto, então assim, esse conceito de ser interexistente do Herculano Pires, no livro Introdução à Filosofia Espírita, é muito interessante. Repetindo que naquela hora travou, ele diz: a filosofia espírita da existência não se no mundo como um fato simplesmente fenomênico, mas graças ao conceito de mediunidade oriundo da investigação científica objetiva e nela desenvolvido, descobre o existir do intermúndio, ou seja, que os gregos já falavam. E descobre ainda o suceder da existência, que é os processos reencarnatórios. E aí você vai ter consequência dessa filosofia, né, porque o Espiritismo vai tocar no ponto já tocado em toda a filosofia do mundo, né, até Kardec. Você vê que no Evangelho segundo o Espiritismo você tem aquela Kardec colocando Sócrates e Platão como um dos precursores da ideia espiritismo, né? E Kardec também trabalha com a questão do espiritismo retrospectivo, ou seja, o espiritismo como um fenômeno sempre existiu na história da humanidade, porque sempre existiu espírito se manifestando. Se a gente pegar a Bíblia, quantos fenômenos a gente só vai entender quando a gente vê pela chave de leitura do espiritismo. A própria Arca da Aliança, acompanhada por uma nuvem, aqueles fenômenos que acontecia lá no tabernáculo, parece muito com o fenômeno de materialização. Se a gente for ler na Bíblia, a gente vê esses fenômenos estudados por Kardec e pelos cientistas que vieram posteriormente, presentes em toda a história da humanidade. Então, a religião no espiritismo, veja só, eu falei logo no começo que em momento nenhum Kardec define espiritismo como religião. Ele não fala ciência, filosofia e religião. Ele, na verdade, Kardec, ele dizia que não era a religião. Ele colocava assim por todas as letras. Mas, ressalva, eu não estou negando a questão religiosa. É porque a gente tem que ir para Kardec para entender. Por exemplo, quando ele define o Espiritismo, no livro O que é o Espiritismo, ele diz que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que demandam dessas mesmas relações. Foi aquilo que a gente falou, né? A consequência moral do espiritismo é enorme em relação a gente descobrir que nós não somos seres puramente materiais. Aí ele define o espiritismo. O espiritismo é uma ciência. Veja a definição do espiritismo.
É uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações do mundo corporal. Engraçado que na definição dele nem está a filosofia, nem está a religião. É, Mas mais na frente, por exemplo, no capítulo 1, do mesmo livro, desse que eu estou citando, que é Espiritismo, ele vai dizer que seu verdadeiro caráter é por de uma ciência e não de uma religião, com todas as letras. E a prova disso é que ele conta entre seus aderentes homens de todas as crenças. Aí ele fala de católicos fervorosos, muçulmanos, israelitas, budistas, que podem se dizer espíritas porque acreditam na imortalidade da alma, mas pertencem a outra religião. Agora, Kardec também vai dizer que o espiritismo, apesar de não ser uma religião oficial, ele é o apoio de todas as religiões. Porque, veja só, é, apesar do espiritismo não ser uma religião oficial, porque ele não tem culto, ele não tem sacramento, você não precisa fazer uma cerimônia de comunhão, não tem rituais. A partir do momento que ele esclarece, através da pesquisa científica da mediunidade, e tem como consequência uma filosofia espiritualista, que mostra as consequências espirituais das nossas ações, que mostra as influências do Espírito em nós, que dá um sentido à vida, dá um sentido à nossa luta. Porque que sentido haveria a nossa luta pelo mundo melhor se tudo acaba? Se teria sentido ter a consciência, se essa consciência ela vai embora? Os sentimentos mais nobres. O ser humano ele não aceita, não vê lógica nisso aí. E os fatos mediúnicos mostram isso. Então, a filosofia espírita era linka com uma religião, porque ela vai trazer para nós a necessidade de viver uma religião plena, uma religião sem amarras, uma religião sem dogmas, uma religião natural. É um conceito que nas obras de Chico fala muito parecido com o de Rousseau, por exemplo. Aquela religião que não tem intermediário. Ou seja, você não precisa dizer. Você é livre para dizer que tem uma religião. Se quiser dizer que o Espiritismo é uma religião, ótimo, não está errado. Herculano Pires dizia que o Espiritismo é religião, mas não é igreja. Sim, ele tem um aspecto religioso. Nós sabemos da importância da prece, das energias, e nos apegamos a esse momento de introspecção, de ligação com os espíritos superiores, ligação com a inteligência suprema do universo. Isso é o que, senão um ato religioso, mas não dogmático. Então, assim, pode dizer que o espiritismo é religião, na minha opinião, não tem problema nenhum. Agora precisa fazer toda uma contextualização para não confundir com as religiões tradicionais e com a forma como se constitui, com a forma como se pegou, vamos dizer assim, essa definição de religião, de ter ritual, de ter sacramento, de ter dogma, entendeu? O espiritismo em si, ele vai como se fosse a junção de vários segmentos de outras religiões, né? E fazer como se fosse o estudo dessas doutrinas, dessas religiões, e fazer com que a pessoa tenha o seu livre-arbítrio para escolher da forma de como quer praticar essas teorias, esses dogmas, né? Esses rituais, né? E o espiritismo ele dá muito essa abertura para que outras religiões possa ser difundida dentro do espiritismo, né? Possa ser mostrada dentro do espiritismo de forma aberta e franca, como se nas religiões, como é considerar religiões mesmo, ela não abre para outros segmentos. Ela o dogma dela, é a teoria dela, é o aspecto dela, né? Exatamente, é você restringir naquela ideia da salvação pela sua crença. Então, o Espiritismo não trabalha com essa ideia de salvação. O Espiritismo é uma doutrina que prega justamente a autonomia, o indivíduo realmente buscar pela racionalidade. Então, veja que texto interessante de Kardec no capítulo 1 do que é o Espiritismo. Ele diz, não é mais pelo raciocínio, pela fé cega que se diz ao materialista que nem tudo se acaba com o corpo. É pelos fatos que se lhe mostram visível
palpável. Não será isso um pequeno serviço prestado à humanidade e à religião, porém não é ainda tudo. A certeza da vida futura, o quadro vivo daqueles que nos precederam nela, mostram a necessidade do bem e as consequências inevitáveis do mal. Veja o aspecto filosófico. Eis porque, sem ser uma religião, o Espiritismo se prende essencialmente às ideias religiosas, desenvolvendo-os naqueles que não a possuem, fortificando-os nas que têm certo. Então, Kardec ficava sem entender porque o clero da época, os padres, faziam tanta oposição ao Espiritismo. Porque, inclusive, ele tem um diálogo com o padre nesse livro. Porque justamente ele vai ser ao apoio às religiões. Enquanto as religiões tratam a vida futura de uma forma incerta, envolta em mistério, o Espiritismo ele vulgariza, no bom sentido, essas ideias, mostrando aqui, os fatos mediúnicos mostram isso. Existe toda uma tradição já de estudo de casos que dá à pessoa cética a certeza da continuidade da vida. Então, o que é isso se não um apoio filosófico e religioso extraordinário? É nisso que se pega. Então, ele não precisa se constituir mais uma religião. Ele vem justamente apoiar todas as religiões. E, na verdade, nós não precisaríamos de religiões dividindo as pessoas. Na verdade, o que a gente prega é justamente essa união, né? Aí, veja só, exatamente o que é o Espiritismo, o livro que a gente está falando. Kardec, Por que Kaká perguntou aí? Kardec, no ano, eu acho que é de 64, 1864, posteriormente ao livro que é o Espiritismo, ele vai lançar o Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo também interessante, que é a aliança da ciência com a religião. Onde ele vai dizer que a ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Então, Kardec ele lança essa teoria de ligar a religião com a questão da espiritualidade. Enquanto a religião está envolta no mistério, o espiritismo não está aqui, ó, a comprovação da nossa destinação. Então, se a religião ela se abrisse para deixar de lado os dogmas e procurasse realmente se aproximar do cristianismo primitivo, por que Kardec fala que o espiritismo é o cristianismo redivivo? Porque nos primeiros práticas cristãs, quando a religião não ganhou o corpo de Estado e de religião oficial, o que é que existia ali? Uma sociedade comunal. Uma sociedade onde as pessoas se ajudavam mutuamente. E a coisa é tão interessante que, por exemplo, Rosa Luxemburgo, que foi uma pessoa ligada à tradição marxista, ela escreveu o cristianismo e eu acho as igrejas primitivas, que ela fez justamente a relação da teoria que ela defendia, né, que era o socialismo, o comunismo, com os cristãos primitivos. E é basicamente o que muitos filósofos espíritas fazem, como Herculano Pires em Um Reino, fala que a tendência da humanidade é realmente sair desse sistema exploratório que a gente vive, do capitalismo, e sim constituir uma sociedade socializada, obviamente, que o critério vai ser também a parte do amor, não é questão, não adianta ser uma coisa puramente material, que não vai rolar, né? Porque justamente o espiritismo ele vem
trazer justamente isso aí. E a teoria pode ser maravilhosa, mas se não tem a transcendência, fica complicado. Então, em Um Reino, no livro O Reino, de Herculano Pires, ele faz essa relação do cristianismo primitivo, né, aquela sociedade ali entre os apóstolos, que era uma sociedade de ajuda mútua, comunal, onde não existia grandes divisões, onde dava tudo certo. E é isso, o Espiritismo ele vem trazer essas ideias. Então, aqui na aliança da ciência com a religião, justamente ele vai falar isso, que é o traço de união, que esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovada pelas experiências essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de lógico na fé. Vencido foi o materialismo. Então, Kardec coloca o espiritismo é o maior opositor do materialismo, porque ele destrói o materialismo não pela fé, sem razão, mas com a razão. E qual é essa razão? O estudo dos fenômenos mediúnicos. É por isso que fica complicado a gente estabelecer que o espiritismo é uma religião tradicional, porque se a gente for olhar a origem de todas as religiões, é basicamente uma revelação, um profeta, a crença em um livro sagrado. O espiritismo ele tem sua origem num fato material, sim. Apesar de ser assim meio que complicado de entender para quem não é espírita, qual é o fato material? Os fenômenos mediúnicos. E toda a sua tradição de investigação por parte de Kardec e dos pesquisadores que vieram posteriormente. Então, esse fato dá à pessoa que é cética, a pessoa que quer realmente ter sua razão preenchida para ter uma fé inabalável é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É outra frase conhecida de Kardec, do Espiritismo. Porque ele dá os elementos de convicção para que a pessoa tenha essa fé no futuro, na imortalidade da alma, mas uma fé em bases. Então, assim, a pessoa ela tem que ser muito cética e ter muito descrença para negar toda essa tradição de fatos mediúnicos, paranormais, seja qual o nome for. Que fica evidente que o ser humano não é só um corpo físico, um corpo biológico, fica evidente. Todas as explicações que surgiram até hoje para negar os fenômenos mediúnicos, elas só conseguem explicar uma parte deles. Elas não conseguem explicar. Pode olhar qualquer pessoa que venha desacreditar os fenômenos espíritas, ela se valendo da psicanálise, ou de outras explicações, ela explica uma possibilidade, mas quando você pega toda a tradição, todos os fenômenos na sua maior variação, só a hipótese espírita explica. Porque é muita forçação de barra você dizer que um fenômeno onde o médium traz informações que é desconhecida de todas as pessoas, porque uma das teorias é dizer que o médium ele capta informações das pessoas presentes na sessão e de repente ele traz informações que não é conhecido de ninguém. Um médium analfabeto escreve poema. É muita forçação de barra você dizer que isso aí ele está captando no ar, uma informação que está no cosmos. É melhor admitir o espírito. É mais fácil admitir o espírito. Então, assim, é muita fé no materialismo. Então, quando a pessoa vai investigar, vai estudar, querer ser realmente ter muita fé no materialismo, porque os fenômenos estão aí, desde a mediunidade, às EQMs da vida, aos fenômenos premonitórios, visão à distância, desdobramento, reencarnação, crianças que lembram de vidas passadas, enfim, a gente poderia passar a noite aqui citando pesquisadores, evidências que trazem essa certeza. E aí, se quiser E vimos isso com o Chico Xavier, né? Naquela
coisa lá do Pinga Fogo lá que teve um crime que ia ser julgado um inocente, ia ser condenado e por uma mensagem espírita onde vinha detalhes de tudo que aconteceu e detalhes pessoais, né, das pessoas envolvidas, que fez com acreditar os próprios pais do menino, fez acreditar na verdade do espiritismo, né, que até antes ele se colocava em questionamento, dizia que era mentira, dizia que era tudo farsa, né? Exatamente, exatamente. Quantos fenômenos não teve de xenoglossia? Xenoglossia é o quê? É o médium falar uma língua estranha ao seu conhecimento. Então, onde foi que essa pessoa aprendeu essa língua? Então, se ventila várias teorias, mas, assim, a maioria são realmente forçações para... Aí, pessoal, para encerrar, eu estava falando, comecei esse estudo nosso falando que Kardec nunca afirmou que o Espiritismo seria uma religião, mas aí a doutrina ela não é estática. Ele deixou um artigo no ano de 1868, o último ano que foi publicado a Revista Espírita, que o artigo tem como título justamente o Espiritismo é uma religião? Interrogação, uma pergunta. E aí Kardec vai deixar claro o porquê ele sempre negou que o Espiritismo seria uma religião, assim, nunca afirmou dessa forma, nunca definiu. Porque justamente ele vai dizer o quê? O laço estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, pois, é essencialmente moral, que liga os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações e não somente os fatos de compromissos materiais, que se rompem à vontade, ou da realização de formas que falam mais aos olhos do que ao espírito. O efeito desse laço moral é o de estabelecer entre os que ele une, como consequência da comunhão de vistas e de sentimentos, a fraternidade, a solidariedade, a indulgência e a benevolência mútua. É nesse sentido também que se diz a religião da família, da amizade, a religião da família, ou seja, ele pega a palavra religião para dizer que também quer dizer união de pensamentos afins. Aí vem a grande pergunta e a grande resposta. Kardec no artigo. Se é assim, perguntarão. Então o Espiritismo é uma religião? Kardec responde. Ora sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião e nós nos vangloriamos por isso, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos. Não sobre uma simples convenção, mas sobre bases sólidas, a própria lei da natureza. Por que, então, temos declarado que o Espiritismo não é uma religião? Veja só que Kardec coloca muito claro. Por que, então, temos declarado que o Espiritismo não é uma religião? Aí ele vai esclarecer definitivamente. Em razão de não haver senão uma palavra para exprimir duas ideias diferentes. E que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da de culto, porque desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. Se o Espiritismo se dissesse uma religião, o público não veria aí mais do que uma nova edição, uma variante, se quiser, dos princípios absolutos em matéria de fé. Uma caixa sacerdotal com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias, de privilégios, não o separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião se levantou. Então, veja só, Kardec estava no tempo onde a religião estava sendo mal vista, era um tempo do positivismo. Ele foi acusado dos dois lados, de reviver o misticismo e de negar a religião, vamos dizer assim. Então, ele tem que fazer o meio termo. O Espiritismo ele tem a consequência religiosa, mas ele não poderia dizer, sou uma religião nova, porque a religião já estava assim, como esse sinônimo de culto, de hierarquia, de casta sacerdotal. Kardec teve esse cuidado muito grande de fazer isso. Então veja só a genialidade de Kardec. Ele colocou o Espiritismo como uma religião filosófica, com base científica, num fenômeno, e sendo um apoio de todas as religiões, sem se considerar uma religião propriamente dita.
Então, Seria o o centro Espiritismo, ecumênico, né? ele Seria, transita em todas essas áreas, assim, brilhantemente, iluminando aí as pessoas que querem conhecer o seu, a doutrina de Kardec, a doutrina do Espírito Melhor, codificada por Kardec, que ele também teve um papel de ator principal, não foi ator secundário. E aí, para concluir, ele diz: não tendo o Espiritismo nenhum caráter de uma religião, na acepção usual da palavra, não podia nem devia enfeitar-se com um título sobre cujo valor inevitavelmente se teria equivocado. Eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. Então, a definição de Kardec era uma doutrina, no final, né, no último ano da Revista Espírita, ele gostava que se chamasse doutrina filosófica e moral. Evitava a palavra religião, porque já estava desgastada e ainda está desgastada hoje, vamos ser sinceros. Porque o fato de a pessoa se dizer religioso não é garantia de nada. Né? Não é garantia de nada porque, infelizmente, nem sempre a religião ela vem trazer esclarecimento. Nem sempre ela vem trazer libertação. Vem trazer, muitas vezes, amarra. Tem religioso aí que está acreditando em terra plana, não é? Está sendo levado por fake news. Infelizmente, é o que a gente tem de cenário. Então, o Espiritismo é uma doutrina de, de autonomia emancipatória, de libertação. Nós somos instigados por Kardec a sermos livres pensadores. E Kardec, é interessante, ele não negava o termo espírita a ninguém. Você não precisaria seguir, acompanhar todo o trabalho dele. Bastava assim, acreditar no principal que você já poderia ter o nome de espírita. Porque ele não estava preocupado em salvação de ninguém. Nós, espíritos, não estamos preocupados com salvação. Nós estamos preocupados em esclarecimento da humanidade, dando a nossa contribuição. Sabendo que não importa se acredita em reencarnação, se acredita em espírito, se acreditar melhor, vai trazer um consolo, mas que adianta acreditar e não fazer a nossa parte na construção de um mundo melhor. verdade. Então é isso. Assim, eu finalizei, era. Se você quiser colocar mais alguma coisa. Eu só vou E acrescentar uma frase aqui que eu li no material que eu vi, que diz assim, que o Espiritismo ele tem um conteúdo moral que faz as ligações entre os homens e a Deus, ao seu Criador. Então, eu achei essa definição do Espiritismo bastante perfeita, né? Que se a gente pegar todas as obras do Espiritismo, a gente vê que ela tem essa ligação moral, fazer com que o homem ele se interligue entre sociedade, né? entre pessoas, e também se ligue ao Criador, a Deus. Então, é bastante maravilhoso escutar essas palavras, assim, desde pequeno que eu sou espírita. Então, mas faz com que a pessoa cada vez mais se apaixone pelo espiritismo. Eu mesmo me sinto apaixonado pelo espiritismo por todas as obras que eu começo a ler, eu começo a ter uma percepção diferente do que vem informando outras religiões. Eu não estou criticando as outras religiões, mas eu estou assim, o meu ponto de vista, com que faz com que você tome decisões, você tenha o seu livre-arbítrio para tomar suas decisões, sabendo do que é certo e o que é errado, e sabendo da forma de como você vai fazer sua evolução material. Por isso que nós estamos aqui em matéria, para nós trabalhar a nossa evolução espiritual através das ações, das nossas ações aqui na Terra. Então, o material ele vai ser ajudado conforme o nosso entendimento, quando nós começamos a entender realmente essa moral, essa palavra moral vinda dita por Jesus, do amor, esse amor moral que nós temos que ter um com o outro e com Deus. Então, a partir desse viés é que me faz sempre acreditar em ser algo melhor. exatamente. E é isso, eu gostaria de agradecer o convite e foi muito bom esse estudo.
realmente é um assunto que daria para a gente desenvolver mais, mas assim, foi muito bom. Agradeço a todos, a todas, pessoal da Mocidade, do Centro Espírita Caminho para Jesus, que é o centro que eu comecei, né? Mas grande abraço a todos. Renato, nós da comissão agradecemos a sua participação, tanto presencialmente lá no centro, como aqui virtualmente. Agradecendo por estar disponível nessa live, nesse estudo de hoje, certo? Então, em nome da comissão, nós agradecemos sempre a contribuição, a sua contribuição, e foi maravilhoso. Nos comentários que foi colocado aí, foi maravilhoso estar escutando a sua voz falar sobre o Espiritismo, né? Uma religião, já vai dizer uma religião, é, eu vou botar como religião mesmo, porque a gente tem que ver como religião no nosso ponto de vista, não no ponto de vista que o pessoal define religião, mas no ponto de vista da doutrina espírita. Então, Exatamente. é muito bom ter vocês conosco, né? Você, Manu, todos aqueles que passam aqui para colocar sua palavra, colocar seus conhecimentos, fazer essa divulgação do Espiritismo como a gente estuda na nossa doutrina. E só para Verdade, finalizar, verdade. lembrando que no próximo sábado, o nosso estudo será internacional, viu? É uma pessoa convidada nossa dos Estados Unidos que vai dar nosso estudo. Então, deixo o convite para todos que estão aqui ainda, né? E vamos fazer as divulgações durante a semana para que prestigie essa pessoa que disponibilizou para a gente estar trocando essas ideias, que é um assunto, um tema muito importante, que é o, o espiritismo internacional, né? O meio internacional. Então, agradecidos estamos, né? Por esse estudo. Vamos encerrar, já chegou a hora, né? Vamos encerrar com nossa prece final e contar com vocês sempre, um ajudando o outro. Pai amado, Jesus, irmão maior, mais uma vez estamos aqui para dar por encerrado mais esse estudo maravilhoso com uma palavra gratificante, grandiosa, que nos faz refletir e nos faz deixar feliz por essa doutrina tão maravilhosa do Espiritismo. Pedimos sempre, Senhor, que faça com que todos os seres humanos coloquem em prática, primeiramente, o grande ensinamento do grande Mestre Jesus, o amor. Amor ao próximo, amor a Deus. Porque colocando em prática esses dois amores, nós estaremos colocando em prática todos aqueles mandamentos que é nos passado. Pedimos permissão para encerrar mais esse estudo e que tua paz, tua luz esteja presente na casa de cada um que está aqui e naqueles que não puderam vir. Vai naqueles leitos de hospitais, ajuda aquelas pessoas que tanto necessitam de um conforto, de uma ajuda, Senhor. Pedimos tua permissão para encerrar esse estudo. Assim seja. Sim. Ó, Um você abraço. colocou aí o Movimento Espírita Internacional. Por isso que tem essa pessoa dos Estados Unidos para nós apreciar ela. Um abraço, Renato. Fique com Deus Um todos. abraço. Tudo de Se bom. protejam e bola para frente. Assim seja.